É... Dia hoje, deixa eu ver aqui. Dia 7/9 de 2025. Não, 7/7 de 2025, é. Eu vou fazer uma. Eu fiz uma review. Não, uma review lendo a primeira parte disso aqui. Desse livro aqui, Pontes de Madison. As Pontes de Madison. E eu tava lendo já por muito tempo, né? Eu tava lendo na semana. Eu falei que ia fazer uns vídeos lendo isso aqui na semana quando eu chegasse, né, da escola e tal, mas eu falei, eu tô cansado, eu vou deixar pra amanhã. Aí eu ficava no short, aí enrolava, e aí eu não fiz os três, não fiz o vídeo da semana. Aí eu falei, eu vou ler, e aí no domingo eu faço um resumo. E aí o que eu tô fazendo agora? Eu vou fazer um resumo até a parte que eu li. Eu não li tudo, acho que vai ter parte 3. A parte 1 não importa, se quiser pular pra parte 2, que é a parte que vai resumir tudo, pode fazer isso. Então vamos lá. As Pontes de Madison, o que é o livro? O livro é sobre. A gente tem os personagens como o personagem principal, né? Ele se chama Hobbit King. Hobbit King. E ele se apaixona pela Francisca. E o que essa Francisca é? Ela é uma mulher que mora com a filha, né? A filha dela de 18 anos e o filho também de 18 anos. E os dois, eles são irmãos, né? Tals. E e essa mulher, ela vive sozinha porque o marido dela foi. Não que ela não mora sozinha, o marido dela foi com as crianças pra, pro outro lado, né? Foi lá pra um festival. Eu tô falando como se vocês soubessem, não soube não. Eles foram pro festival. Eles saíram do festival, eles foram pro festival. O pai e as crianças foram pro festival é, com as crianças por causa de um porco. Ou era uma cabrita? Era uma cabrita, vai. A cabrita, eles engordavam. Não, era um porco, desculpa. Foi um porco, engordaram o porco até ele ficar cheião e pá, botaram né, pro abate. Quanto mais o porco for gordo, mais ele vai pro abate, mais ele ia pro abate e ganhou, né? E acabou indo pro abate. Beleza. Eu não sabia desse detalhe. Esse é o detalhe mais importante. Eu não sabia do detalhe de que o cara estava vivo e que tinha saído com as crianças por 2 semanas. E aí você vai se prender por que eu tô falando isso. Vamos lá. O Hobbit King, ele é um homem solitário. A mulher dele se separou, foi embora, por causa que eles não tinham muito relação entre eles. Ela tava sempre indo pra shows, essas coisas e tal, longe, não ficava com ele. E ele não. E ele ficava sozinho, né? E tinha esse negócio. Ele não. Ai, olho. Eles não se acompanhavam no relacionamento. Então o que aconteceu foi o quê? Que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele falou, tá bom. Não, ela falou, né? Tá bom, vamos se separar. Mandou o bilhetinho falando, não, eu quero se separar porque tal, e beleza. Se separou. Ela deixou só a capa de um vilão pra ele e foi embora sem, sem nem olhar pra trás. E a gente conhece a história da Francisca. A Francisca e tal, mulher solitária, como eu falei, ela é fazendeira, ela, ela vive com o marido dela e com as duas crianças. Só que aí o marido das duas crianças foram para esse festival porque queriam ganhar o festival, que o festival era se você tivesse um pouco mais gordo, mais guloso e conseguisse botar ele pro abate, e fosse mais guloso, ele ia pro abate e tal, e ia ganhar o prêmio, isso aí. Aí, né, ele pega qual era? Qual é o nome daquele negócio? Era o caminhão dele, né? Não é caminhão, é um carro dele. Pega o carro dele, caminhoneta, acho que é caminhoneta. Ele pega a caminhoneta dele e vai-se embora pra outro, ele vai-se embora, né? Para as pontes. As pontes de Madison é as pontes que ele vai tirar foto e tal,
pra revista National Geographic, né? Que ele tira foto pra National Geographic e tal. E ele... E pelo esse caminho, ele vai comendo outras mulheres e tal, se relacionando com outras mulheres. Mas tipo, comi ontem e depois tô na corrida, tá ligado? Nada sério. E ele conheceu E dessa menina que ele comeu foi na praia. Ele comeu na praia ela. E ele conheceu ela no desfile de pessoas bonitas. Sabe aqueles. Eu esqueci, não sei. Miss, é. Naquele negócio de Miss, pessoa bonita e tal, as coisas e tal. Então ele conheceu aí. Beleza. Então, a gente tem isso. Ele é um homem solitário. Ele é um homem solitário que a mulher foi embora, se mandou porque, né, eles não se davam bem, né, em questão de relacionamento, um tava do lado do outro e tal, não vou voltar mais nisso. Então ele chega nessa ponte de Madison, né, ele vai tirando foto e tal, na verdade não, desculpa, ele não chegou ainda, ele passa por perto da casa da Francisca, né, ele passa por frente da casa da Francisca e pede ela pra ajudar ele a achar a ponte. E aí ela vai lá com ele, né? Entra lá e tal. Vão lá tirar foto e tal. Ele tira foto. Ela convida ele pra entrar na casa dela. Ficar um tempo lá. Eles ficaram um tempo lá e tal. E aí o resto da história é isso. Ele lá com ela e tal. Aquele romance tá rolando. E beleza. Até aí ok. Eu não sabia do que ia vir pra frente. E aí, né? Chegou o fatídico episódio. Parte que eu entendi por quê. Eu entendi por quê. E eu não gostei nem um pouco do que eu vi, nem do que eu li, e nem do que eu pensei que eu ia ler. Porque eu pensei, não, um negócio é um relacionamento tipo, ok, é aquele amorzinho amoroso e tal, o cara viúvo não é viúvo porque a mulher não morreu, é solteiro, a mulher viúva, porque o marido, porque eu tô falando isso, porque ele foi pra guerra da Itália, o marido dela, chamado Richard, foi pra Itália, e coitado do Richard, tá? Coitado do Richard, porque, né, a história, até a parte que eu vi, a história é isso, o Richard só se fudeu, mas é isso, então é o seguinte, aí, né, e aí eu imaginava assim, não, beleza, né? Relacionamento entre os dois, saudável. O cara, a mulher é viúva, porque o cara morreu na guerra, entre aspas, né? Entre aspas. E o homem, ele é um cara legal, tá ligado? Solitário, que a mulher se separou dele e tal, beleza. Só que aí chega numa parte, que aí é tipo, foi numa parte onde eles estavam ali, conchinha, bebendo um uísque e tal, um uísque, o conhaque, bebendo um conhaque e tal, ouvindo música, eles começaram a dançar, aí depois eles foram lá pra cima e pegou ela, aí chegou de manhã, né, foi na parte que me surpreendi, porque primeiro, ela não era viúva, cara, eu falei, eu abri o olho naquele momento que eu li aquilo ali, eu falei, por quê? Eu tô vendo a porra de um nível de traição, e eu não imaginava isso, eu não sabia disso. Eu imaginava que era só um romance entre um cara solitário e uma mulher viúva. E no final não. Era traição. Coitado do Richard, cara. E aí, né? Aí ela fala, não, porque o que eu vou fazer? Como é que eu posso? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Aí ela, não, porque ele vai chegar aqui uns dias. Eu falei, puta merda. O Richard não morreu. Eu pensei que ele tinha morrido, porque tem uma cena lá que falam que não, o Richard, ele foi pra guerra da Itália e tal, Segunda Guerra Mundial, foi pra guerra e tal, Eu pensei que ele tinha morrido na guerra. E ela era obcecada, tem uma parte dela cheirando o moletom dele, usando como posso dizer, aquelas cartas que ele deixou, né, no negócio. E aí eu pensei, pô, deve ser isso, né? Só que não. Ela tava traindo ele. E aí continuando, né? Porque eu tô enrolando demais pra trás. Fica nessa de tipo, não, por favor, fica aqui, vai comigo, vai, deixa esse cara pra lá, deixa o Hit ser corno e cuidar das suas crianças. E ela fala, não, eu tenho que ter o respeito. E aí é o foda. Respeitar onde, meu filho? Respeitar no caralho. Primeiro que eu respeito tá no caralho. Porque, primeiro, como é que você me faz a proeza de trair o seu marido que saiu por 10 semanas?
Não foi um mês, não foi um ano, não foi quadruplidade, foi 10 semanas. 10 semanas. E o cara, tá ligado? Tipo, ela não conhecia o Kingo, né? Ela não conhecia o cara, o Hobbit. Ela não conhecia o Hobbit. Ela, ela deixou um estranho entrar na casa dela, se apaixonou por ele, fez relações com ele e depois falou que a responsabilidade dela ficar ali porque ela não quer que as pessoas fiquem falando que ela fugiu com o fotógrafo. Ah, verdade. O cara era fotógrafo, né? É, eu já tinha falado disso, não sei porque eu tô repetindo isso. Mas, ah, não quero que as pessoas daqui, dessa cidade, fiquem falando, nossa, a mulher do Richard fugiu com tal fotógrafo aí e foi embora, tá ligado? Deu as botas pra ele e chifrou ele de graça. E aí, até a partir do momento que eu vi, ela deixou ele lá, né? Ela deixou o cara ir embora, né? O Robert. Ela falou assim, não, então vai embora. Vai embora, sai daqui. E aí ele foi embora. Eles foram embora, não deixaram mais nada. E o Robert, ele foi embora, né? Pegou a carabina dele, carabina. O carro dele, foda-se, não lembro mais a porra daquele nome não. Mas pegou o carro dele e foi embora, tá ligado? E aí, né, tem uma cena interessante. Foi a cena, acho que foi a parte que eu parei de ler, que foi aonde a mulher, ela não... Ela vai com o marido dela, né, o Richard, lá pra pegar umas ferramentas, né, pegar uma peça pro trator dele, porque ele tem meio que uma dos tratores. E aí, né, eu não sei se é trator, desculpa, é o trator pra fazenda, porque ela tem uma fazenda. E aí, é, ela acaba encontrando o carro do Richard. Ela fica assim, ó. Oh my god, Richard. Do Hobbit. Oh meu Deus, Hobbit. E aí, no final, na parte que eu parei, ela traiu. Ela traiu. Ela traiu, né? Ela traiu. E coitado do Richard, né? Coitado do Richard. Eu não sei. Eu vou deixar. Eu não sei. Que eu ainda não li tudo. Deu vontade de parar? Deu. Mas eu vou continuar lendo porque eu tenho que trazer isso aqui pra cá. Mas. O. Eu, o Rich. Eu espero que o Richard descubra. E que também o Hobbit, né? Não volte mais, né? Porque o cara é comedor de casada sem de graça. Nem pro cara comer a pessoa viúva. Não, ele come casada mesmo. Ele tá pouco se fudendo. Ah, e detalhe, o Robert podia acabar com o Richard. Mas não acaba, porque ele é meio. Ele é muito reflexivo e tal. Os papo de não, eu não vou fazer isso, porque é contra as minhas diretrizes e tal. Tô com a mulher do Richard, cara. Tô com a mulher do cara. Detalhe, com 10 semanas. 10 semanas, o que é 10 semanas, gente? 10 semanas passam em um vulto. Em 10 semanas a mulher se apaixonou pelo cara. Saiu chorando, chorando. E é isso. Eu acho que. É só isso. Ah, acaba por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que eu tenha gostado do futuro de 40 anos. Sei que não expliquei da melhor forma possível, né? Também, foda-se. Se quiser ler esse livro, se esse livro ainda estiver com você daqui a 40 anos. Porque quando tiver 40 anos, né? No caso, não 40 anos. Se esse livro ainda estiver com você lá em 40 anos, você pode ler. Mas se não tiver também, foda-se, porque eu não quero. Eu acho que nem se eu quisesse ler de novo, eu leia isso aqui de novo. É horroroso.